Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no nosso culto online. Que bom estar com você, fazer parte dessa família maravilhosa, a família da fé, a família que não para de crescer. Eu acredito que Deus vai falar muito no seu coração hoje, você vai ser muito ministrado. Temos um momento muito precioso hoje, tempo de adoração, de busca a Deus. Vai ter uma palavra muito especial para o seu coração. Então, eu quero falar algo muito especial para você. Eu quero encorajar você nesse momento. Pegar aí e compartilhar esse link com seus amigos, com sua família, com as pessoas que você querem, que elas assistem, que elas cultuem hoje junto com você, tá bom? Então faça isso agora para que todos nós estejamos hoje juntos adorando ao Senhor. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse domingo, por mais esse culto. Nós abrimos, Pai, o nosso coração, meu Deus, nós abrimos a nossa casa, o nosso lar, para que o Senhor possa fazer morada, para que o Senhor possa habitar, em nome de Jesus, amém. Meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago.
eu te encontro num lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei.
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, glória e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós queremos estar, meu Deus, diante do Senhor, na tua presença, crendo, meu Deus, que o Senhor está trabalhando no nosso coração e nós abrimos o nosso coração, meu Deus, e damos total liberdade para o Senhor agir, para o Senhor fazer a tua vontade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que maravilha, que tempo tão precioso adorando a Deus. Olha, eu acredito que Deus está edificando muito a sua vida, Deus está falando muito no seu coração, e isso é só o começo, porque temos muitas coisas ainda para acontecer neste culto aqui. Eu declaro que Deus vai falar muito no seu coração, no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Você ainda pode compartilhar o link desse culto para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que eles também possam ter acesso à palavra de Deus. Eu quero passar algumas informações importantes para você. Dia 5 de junho, nós vamos ter uma programação muito especial para você que é casado. Você que está tendo muito tempo para você estar junto com o seu cônjuge. Mas dia 5 nós vamos ter uma programação que nós chamamos de um jantar romântico. O jantar para casais, para aqueles que já são casados, aquele que está com sua eterna namorada. Nós vamos ter um jantar muito especial. O mês de junho é o mês dos namorados, e aí nós queremos encorajar você a estar conosco. Todos os anos nós já fazemos essa programação, e a cada ano é uma programação que tem nos surpreendido. Deus tem coisa muito especial para o seu casamento, para a sua vida. Então nos procure, nós temos aí os nossos contatos telefônicos, nós temos aí as redes sociais, você pode nos procurar, você pode vir até a nossa igreja ali na sede, e ali também nós vamos estar dando informações para você, tirando dúvidas, e nós queremos muito que você esteja conosco. Então converse aí com o seu cônjuge para que você possa estar conosco. E também quero que você fique muito atento às nossas redes sociais, porque hoje nós estamos trabalhando os nossos cultos aqui através da rede social, e você tendo contato conosco. Você é muito bem-vindo para estar conosco. Nós não estamos nos reunindo no prédio devido a essa situação, mas também nós temos um expediente ali na igreja. Nosso expediente ele foi um pouco reduzido diante desse decreto. Nós estamos funcionando das segunda à sexta-feira, das 8 às 13h30. Então, se você quer fazer alguma coisa, se quiser ir lá nos procurar, nós estamos também à sua disposição, tá bom? Eu também quero
falar com você hoje sobre adorar a Deus de uma outra forma. Foi um tempo muito precioso que nós tivemos adorando a Deus, e agora também eu quero dar a oportunidade para você a adorar a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. E a palavra de Deus aqui em Mateus, no capítulo 6, versos 31 e 32, diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós não andarmos ansiosos, preocupados, porque nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa dependência em Deus. Porque se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai nos acrescentar todas essas outras coisas. Ele vai nos dar o mantimento, Ele vai nos dar os recursos, Ele vai nos dar a roupa para vestirmos. Então o Senhor fala isso para nós. Uma das formas de nós confiarmos, de nós dependermos de Deus, é entregando a Ele dos nossos recursos, do nosso dinheiro, das nossas posses, devolvendo a Deus os nossos dízimos. E eu quero dar essa oportunidade para você hoje aqui, para você devolver o seu dízimo, para você ofertar ao Senhor. Você pode fazer isso através das nossas contas bancárias, através de depósitos, através de transferências. Você pode fazer isso também indo na igreja, na Avenida Mário Homem de Melo 3461, entregando em espécie lá, ou passando o seu cartão através das nossas maquinetas, tá bom? Então nós vamos fazer isso agora. Nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. As nossas contas bancárias vão ficar aqui, e você pode pegar aí o seu celular, e você pode fazer isso agora através do aplicativo. Amém? Então, com alegria, vamos ofertar e devolver os nossos dízimos ao Senhor. mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. E eu declaro a bênção de Deus sobre a vida, sobre sua vida, a prosperidade do Senhor, que Deus possa suprir sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e que essa semente possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 sobre sua vida, sobre sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha, eu quero agora pedir para você
Nós vamos agora receber uma palavra muito especial, uma palavra muito poderosa, que vai ministrar muito o seu coração, vai fortalecer você, a sua fé, a sua casa e a sua família. Então eu quero pedir para que você possa ter muita reverência nesse momento, tome aí o seu assento, junto com toda a sua família, muita quietude nesse momento e muita atenção, porque Deus quer falar o seu coração. Então eu quero chamar agora o pastor Marco e a mim, que ele vai ministrar uma palavra para os nossos corações, no nome de Jesus. Nós estamos na Paz Church de Boa Vista. Eu queria dar as boas-vindas a todos aqueles que estão participando desta reunião através do YouTube. Meu nome é pastor Marco Yamin, sou um dos pastores aqui da Paz Church de Boa Vista. Eu gostaria de orar. Pai Celestial, nós colocamos diante de Ti esta hora. Nós precisamos mais do que nunca da ajuda do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, neste momento. Dá-nos resposta, dá-nos consolo, dá-nos alegria no meio de um mundo que está totalmente em turbulência. Mas nós cremos de todo o nosso coração que Tu és o mesmo, que Tu és fiel, que Tu permaneces o mesmo, que Tu há de usar toda essa situação para transformar o caos no maior avivamento da história da face da terra. E que nós, como igreja, possamos compreender esse momento e protagonizar esse tempo que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Muitos estão se perguntando, e agora? E agora? O que é que está acontecendo nesse mundo? Uma pessoa me telefonou dizendo, pastor, o mundo virou de cabeça para baixo. Será que nós estamos no fim do mundo? Essas são as perguntas que nós temos feito. Eu gostaria de começar lendo o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Paulo diz, fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu vou repetir, fiel é Deus pelo qual nos chamou para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Queridos e queridas, o mundo que nós conhecemos, o mundo que nós vivemos, não existe mais. Nós estamos vivendo um novo tempo, um novo mundo. É como se um ciclo da história da humanidade tivesse se encerrado e um novo tenha começado. Nós, como igreja, estávamos acostumados a ter comunhão com Jesus nas nossas reuniões públicas, nas nossas células, nas celebrações, nas grandes conferências. Agora, nós estamos confinados dentro das nossas casas. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão agora tendo muita dificuldade para ter comunhão com Jesus. Por quê? Porque estávamos acostumados a ter comunhão com Jesus no meio de um monte de pessoas que têm comunhão com Jesus. E aí nós éramos meio que contaminados por essa comunhão. E entendíamos que a única forma de ter comunhão com Jesus é quando estávamos em reuniões públicas. Mas elas não estão mais acontecendo. E nós nem sabemos quando que elas vão voltar a acontecer. Mas lá em Corinto, Paulo está dizendo para os irmãos daquela igreja, nós fomos chamados para ter comunhão com Jesus, independentemente de onde estivermos ou com quantas pessoas estivermos. Então a primeira coisa que nós como igreja temos que saber é que nós podemos ter comunhão com Jesus dentro das nossas casas. Filmes como Quarto de Guerra, né, que nós assistimos, foram tão exaltados. Nossa, aquela mulher tinha um quarto de guerra. Olha que coisa mais linda, a mulher orava. Agora, as nossas casas se transformaram em casas de guerra. Agora é hora da igreja entender que do jeito que a coisa estava não ia poder continuar. Deus teve mesmo que dar um break em tudo. Porque Deus é soberano, irmãos. E mesmo esse vírus sendo um vírus que está matando gente, que seja satânico, nós sabemos que
Jesus contrastou as obras de Deus com as obras do inimigo. Jesus disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e eu vim para vocês terem vida em abundância. É claro que o vírus mata e o vírus é demoníaco, mas Deus está acima de tudo isso. E o fato de esse vírus existir mostra que Deus permitiu que ele acontecesse. Como muitas coisas aconteceram na história da humanidade. Muitas vezes a igreja não entendeu isso. E não protagonizou, não exaltou a Jesus nos momentos em que o mundo inteiro estava desesperançado. O mundo está sem esperança, o mundo está apavorado, o mundo está preocupado com o que vai acontecer, quantas pessoas vão morrer, o que é que vai ser da economia, o que é que vai ser da política. Deus não chamou a igreja para isso. Deus nos chamou para termos comunhão com Jesus. Esse tempo que nós estamos tendo dentro das nossas casas é para isso, para a gente aprender a ter comunhão com Jesus e continuar tendo comunhão com Jesus depois que essa pandemia acabar. Então, a primeira coisa que você tem que entender, igreja, e agora, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, ter comunhão com Jesus, voltar a ter comunhão com Jesus. Deixa eu te contar como é que eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus através de um testemunho de um amigo na escola, que era totalmente diferente de todos nós da classe. Eu, como a maioria das pessoas que estudavam naquela escola, era um adolescente mimado, filhinho de papai, estudando numa escola de milionários, sem preocupações com a sobrevivência ou com o que ia acontecer do meu futuro. Ele também era de uma família que tinha condições de estar naquela escola. Porém, ele tinha algo que eu não tinha. Ele tinha Jesus. E através do seu olhar, através das suas atitudes, de como ele vivia no meio de todos nós, aquilo me despertou. E eu fui perguntar para ele o que é que ele tinha que eu não tinha. E a resposta foi rápida e incisiva. Eu tenho Jesus. Eu me revoltei. Eu chamei ele de crente fanático, eu falei que jamais eu ia virar crente, porque eu, afinal de contas, era de uma família que tinha uma religião, e eu tinha nascido naquela religião, e eu ia morrer naquela religião. Mas, através da ação do Espírito Santo, e algumas circunstâncias que aconteceram depois, eu tive a oportunidade de entregar a minha vida a Jesus. Eu nasci de novo, numa terça-feira à tarde, numa célula, na casa desse meu amigo. A partir dali eu virei um crente. Eu confessei Jesus, eu convidei Jesus a entrar na minha vida, Jesus entrou na minha vida, e a partir daquele dia eu comecei a descobrir o que é que um cristão devia fazer, como um cristão devia viver. Eu comecei a ler a Bíblia. Era muito normal para a gente, irmãos, estar em várias reuniões da igreja durante a semana. As convocações de vigília eram praticamente um dever para nós. Nós íamos para a vigília, nós não questionávamos. Nós não arrumávamos desculpas. Dízimo, quando eu descobri sobre o dízimo, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para o pastor me explicar como é que eu devia fazer para dar o meu dízimo. Eu não ficava contestando se eu devia dar o dízimo ou não. Porque eu tinha entendido que Deus tinha um plano, e tinha deixado um manual, e esse manual é a Bíblia. E se a Bíblia diz, para mim estava resolvido. Eu sofri perseguições, eu fui chamado pela minha família de fanático, de louco. Eu perdi um monte de regalias que os meus irmãos tinham, mas nada daquilo me entristeceu. Eu não ficava procurando movimentos, eu não ficava procurando saber onde é que tinha uma igreja melhor que a minha, maior que a minha. Eu não fui ensinado a endeusar pastores, a músicos. O que eu fui ensinado é que Jesus tinha deixado 2 mandamentos, e eu quero ler esses mandamentos para você. Porque a pergunta é aquela, e agora, o que é que a gente deve fazer? Você sabe de uma igreja, uma das igrejas mais poderosas e maravilhosas que tiveram na Bíblia, foi a igreja de Éfeso. Você sabia disso? Porém, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso, ele fala,
vocês são ótimos, maravilhosos, vocês são zelosos, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Então a pergunta é, e agora? E a resposta está aqui na palavra. Volte para o primeiro amor. Volte a ser aquele crente que um dia você foi, ou se nunca foi, comece a ser a partir de agora, que cumpre os mandamentos. Um mestre dos fariseus procurou Jesus. E para testar Jesus, ele diz assim para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é, semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Numa dessas madrugadas aí, porque quando você está confinado, o dia parece que nunca acaba. Porque a gente vinha naquela correria do dia a dia, né? Mas aí quando você tem tempo, você tem duas opções. Ou você fica perdendo tempo com entretenimento, ou você vai mergulhar na palavra, vai buscar o Senhor, vai realmente se dedicar a entender porquê de tudo. E eu decidi entender o porquê de tudo isso. E numa dessas madrugadas, depois de muita oração, depois de me arrepender de um monte de coisas, eu gostei do que o pastor Ebe falou no domingo, lá na Igreja da Paz de São Paulo. Eu falei, eu quero deixar bem claro que se não fosse Jesus, eu seria a pessoa mais fracassada que existe. Número 1, mais fracassado. Eu ouvindo aquilo, falei, ele deve ser o segundo, porque o primeiro mais fracassado sou eu. Porque como ele disse, eu também sei quem eu era sem Jesus. Lá em Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram, todos, a humanidade inteira, e foi destituída da graça de Deus. E foi isso que eu ouvi. Quando a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu dizia assim que eu era um bom religioso, que eu era de uma família religiosa, que eu nunca tinha matado ninguém, que eu nunca tinha roubado ninguém. E aí foi me dito isso, Romanos 3:23, meu amigo, você pode ser quem você for, mas todos pecaram, todos foram condenados, todos estão separados de Deus, todos são inimigos de Deus. O homem sem Deus não passa de um homem egoísta, de uma pessoa egocêntrica, suja. Paulo se chamava de trapo de imundícia. Mas tem uma maneira de você ter a sua vida mudada. E eu perguntei, qual é essa maneira? Entrega o teu coração para Jesus. E foi o que eu fiz. E a minha vida foi mudada. Então, servir a Deus para mim se tornou a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não estava nem um pouco preocupado se eu me chamar de fanático, ignorante, porque eu me converti. E eu, como a minha geração, que éramos chamados de crente, aprendemos na igreja que dos 10 mandamentos, Jesus simplificou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acabei lendo um livro que mudou minha vida naquela época. Em seus passos, o que faria Jesus? E agora? Agora você e eu temos que fazer a mesma coisa. Perguntar para o Senhor, em meus passos, o que o Senhor faria? Como pai, como marido, como empresário, como pastor, como membro de uma igreja. Em meus passos, o que Jesus estaria fazendo uma hora dessa? Em meus passos, como Jesus estaria reagindo a essa pandemia? E a resposta está aqui na palavra de Deus. Nos meus passos, Jesus estaria amando ao Senhor sobre todas as coisas e amando as pessoas que estão ao nosso redor como a nós mesmos. A nossa geração é uma geração que está muito assustada. Eu liguei para minha mãe quando aconteceu essas pandemias, porque ela teve que se confinar, porque ela é uma senhora de 83 anos. E ela disse assim para mim, eu não estou assustada, eu passei pela Segunda Guerra Mundial. Eu passei por um período onde milhões e milhões de pessoas estavam sendo mortas. A nossa geração não se acostumou com isso, a nossa geração nunca passou por isso. Por isso que essa pandemia está apavorando tanto a nossa geração. Mas sabe por que as coisas acontecem? Porque a igreja deixou o primeiro amor. Porque a igreja deixou de se posicionar. Nós passamos os últimos 30, 40 anos da nossa vida idolatrando pastores, idolatrando cantores,
indo atrás de movimentos. Vamos lá naquela igreja lá porque tem dentro de ouro. Vamos naquela lá porque as pessoas caem debaixo do poder de Deus. Vamos naquela lá porque eles deixam fazer o que quiser. Vamos naquela outra lá porque os cultos são mais animados. E nos esquecemos que fomos criados para ter comunhão com Jesus, para ouvir a Jesus. Sabe qual foi o primeiro passo que eu dei depois da minha salvação? Me disseram, agora você tem que buscar uma outra experiência. E eu falei, qual é a experiência? Ser cheio do Espírito Santo. E aí eu fui ler, fui descobrir lá na Bíblia o que era ser cheio do Espírito Santo. Até que um dia eu fui cheio do Espírito Santo e comecei a orar em línguas. Agora eu estou ouvindo muita gente por aí dizendo que não, dom de línguas, isso é coisa de fanático. O diabo, não contente em paralisar a igreja com legalismo, agora inventou mais uma, que são os cultos coach. Cuidado com esses cultos coach. Cuidado com esses cultos que pegam o humanismo secular, dão um viés religioso, dizendo para você que você é igual a Deus, dizendo para você que, por exemplo, como eu tive a infeliz experiência de ouvir um pregador dizendo que Jesus no lugar de Adão teria pecado também, e que nós somos iguais a Deus, nós agora somos iguais a Deus. Irmãos, Jesus é Deus. Jesus no lugar de Adão não teria pecado. E nós não somos iguais a Deus. Nós estamos assentados juntamente com Jesus nos lugares celestiais. Mas Deus só existe um. Nós não somos deuses. Nós não estamos, nunca estivemos, nunca vamos estar na categoria de Deus. Nós somos pessoas que Deus criou à sua imagem e semelhança. E nos deu arbítrio, nos deu autoridade. Nós pegamos essa autoridade e jogamos tudo para Satanás. O que a igreja precisa saber é que a queda do homem foi... Você pega a Segunda Guerra, você pode pegar as piores pestes que mataram milhões de pessoas, você pode pegar esse coronavírus, você pode pegar terremotos, maremotos, você pode pegar qualquer coisa horrível que tenha acontecido na história da humanidade. Nenhuma delas se compara com a queda do homem. A queda do homem foi o acontecimento mais trágico da história da humanidade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora, pastor, o que é que eu faço? Volte para o primeiro amor. Ame a Deus sobre todas as coisas. Mais do que o seu conforto, mais do que o seu futuro, mais do que o seu dinheiro, mais do que a sua cultura, mais do que a sua família, mais do que tudo. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame as pessoas que estão próximas de você, como você nunca amou. A começar pela sua família. Maridos amando suas esposas. Mulheres amando seus maridos. Pais amando seus filhos. Ensine. Hoje, no dia dessa gravação, o meu filho mais velho está fazendo 33 anos. E eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele, como há muitos anos eu não pregava. Hoje está sendo um dia muito bom para mim. Porque dentro desse quebrantamento eu disse para ele, eu lembrei como ele foi consagrado ao Senhor desde que ele nasceu. E a família que Deus deu para ele, a esposa que Deus deu para ele, os filhos que Deus deu para ele. E eu falei, eu quero que você saiba que o maior presente que você pode estar recebendo são essas instruções. Ame o Senhor acima de todas as coisas. E disse, amém, Pai. E ame o teu próximo como a você mesmo. Há 3 anos eu estou tendo a oportunidade de cuidar de pessoas miseráveis na África. Eu estou tendo uma experiência tão incrível, porque agora nós estamos com tantos orfanatos. E como Deus está levantando nesses dias pessoas para me ajudar a cuidar desses órfãos. São cristãos que resolveram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e ao órfão, à viúva. Eu quero encerrar essa mensagem relembrando
o que o apóstolo Pedro, escrevendo para a igreja, diz lá em 1 Pedro 5,7. E agora, o que é que eu faço? A resposta está aqui. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. Lance sobre Deus. Só que agora não é lançar sobre Deus na frente de 5.000 pessoas, não, é lançar sobre Deus, você e Deus. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. 1 Pedro 1,5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Tem resposta para tudo na palavra. Chega de seguir a homens. Chega de ser Maria vai com as outras. Chega de achar que está tudo bom. Não está tudo bom, mas vai ficar. Porque a igreja vai se levantar na autoridade que lhe foi dada por Jesus. Jesus disse: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Eis que vos dou essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A igreja tem que compreender de uma forma definitiva que é a sua ação que vai protagonizar as mudanças na terra a partir de agora. Como eu disse no início, o mundo que nós conhecemos não existe mais, nunca mais vai ser o mesmo. Se você pensa que essa epidemia vai acabar e nós vamos voltar a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos, da maneira como nós fazíamos, sinto muito te dizer que não vai acontecer isso. A economia não vai ser mais a mesma, a maneira de você ganhar dinheiro também não vai ser mais a mesma. Surgirão consequências de tudo isso que está acontecendo. Então, por mais que nós tenhamos fé, por mais que nós tenhamos alegria em falar palavras de fé, esse tempo todo que o mundo parou, ele vai trazer consequências, onde nós vamos ter que exercitar o segundo mandamento. Vai aparecer muita gente pedindo ajuda para você, e a Bíblia diz para você ajudar. Aquele que tem 2, pega um para si, dá para o outro. Porque eu não posso, sinceramente, falar que amo um Deus que eu não vejo, se eu não conseguir amar as pessoas que eu vejo. A minha oração, ao encerrar essa mensagem, é para que haja uma conversão genuína de todas as pessoas que estão dentro da igreja e fora da igreja. Porque, infelizmente, por causa das coisas que a gente fez no passado, tem mais gente que se diz cristão fora da igreja do que dentro da igreja. Isso é estatística. Está na hora de uma virada total de planos, de propósitos e de práticas na igreja. Não adianta você ter o plano certo e o propósito errado, não vai dar certo. As práticas não vão funcionar. Não adianta você ter um plano e um propósito correto e não saber como fazer. Ou saber como fazer, ter um bom coração, mas não ter um projeto. Então, e agora é a pergunta? A resposta é: volta para o primeiro amor. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu estou voltando para o primeiro amor. Eu descobri nesses dias de confinamento tantas coisas dentro de mim que precisavam mudar. Eu me arrependi, eu pedi perdão a Deus, pedi perdão para minha esposa, pedi perdão para os meus filhos. Mas principalmente, e mais do que todos eles, eu pedi perdão para o Senhor. Porque eu não quero ser como aqueles que um dia vão estar na presença de Deus e vão dizer assim: mas Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu curei em teu nome. Eu não quero ser um daqueles que vai ouvir: você pode ter feito tudo isso, mas eu não te conheço, porque você não fez o que eu queria. Então, agora eu quero orar para você que está acompanhando essa mensagem, para que a graça de Deus se manifeste na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, em Boa Vista, em Roraima,
no Brasil e no mundo. Pode muito em seus efeitos a oração do justo. E como o pastor Ebe disse lá, eu vou repetir a mesma coisa aqui. Eu seria a pessoa mais fracassada da face da terra. Mais fracassada de você que está me assistindo, das pessoas que estão aqui, se eu não tivesse Jesus na minha vida. Sem Jesus, nós não temos e não somos nada. Então eu gostaria de orar nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muitos estão se perguntando, e agora? E o Senhor está nos respondendo, agora, me ame acima de todas as coisas. Agora, ame o teu próximo como você mesmo. Agora, tenha comunhão comigo independentemente se você está numa reunião pública ou não. Agora, volte para o primeiro amor. Volte a protagonizar mudanças na sua vida. Eu não quero ser um pregador, eu quero que a minha vida seja uma pregação. Fale isso, repita isso várias vezes até você entender. Deus não quer que você pregue a palavra, Deus quer que a sua vida pregue a palavra. A sua vida prega mais a palavra do que a sua voz. Seus atos mostram quem você é. E as pessoas ouvem quando elas veem Jesus em você. E agora o que é que eu faço? Senhor, eu te peço em nome de Jesus para que as pessoas possam te ver em mim. Essa deve ser a oração do cristão. Não é como ele vai comer, o que é que vai acontecer com ele, quando é que vai acabar a pandemia, quando é que ele vai poder andar de bicicleta, quando é que ele vai poder voltar para o trabalho. A nossa pergunta deve ser essa: o que é que tu queres da minha vida, Pai? O que é que tu queres nos ensinar com isso? E Deus seguramente te responderá. Em nome de Jesus, amém. Você que está me assistindo aqui, você que teve a paciência, o amor de esperar durante toda essa pregação e ouvi-la, eu quero te fazer um convite. Se você não se converteu, se você ainda não se entregou para Jesus, se você ainda não teve uma transformação na sua vida, eu fiquei chocado quando uma pessoa me telefonou essa semana dizendo assim: pastor, só me responde uma coisa, é o fim do mundo? Eu falei: não, quem me dera fosse, quem dera fosse. E sabe o que a pessoa disse? Ai, misericórdia. Irmãos, a Bíblia nos promete novos céus, que só acontecerão quando os antigos acabarem. Eu bem que gostaria que fosse o final, mas não é não. É o início do final, é o início das dores, como muitas pessoas têm se debruçado e entendido isso. Mas ao mesmo tempo, como disse Albert Einstein, o pessimista transforma oportunidades em dificuldades. O otimista transforma dificuldades em oportunidades. É a hora que a igreja tem que aproveitar a oportunidade que ela tem. A primeira coisa que você deve se perguntar é: será que eu tenho mesmo a vida eterna? Será que eu tenho um novo nascimento? Se você tem, louvado seja Deus. Use todo esse tempo que Deus está te dando para consertar a sua vida, para perguntar para o Senhor o que é que Ele quer que mude na sua vida, e mude, porque aquele que, diz a palavra de Deus, que confessa as suas transgressões e as deixa, alcançou misericórdia. Mas se você não nasceu de novo, mesmo que você seja membro de uma igreja, mesmo que você seja filho de uma família que é membro de uma igreja, se você não nasceu de novo, dobre o seu joelho agora, onde você estiver aí, e dê o seu coração para Jesus. Não precisa fazer uma oração longa, uma oração rebuscada, apenas dizer: Senhor Jesus, eu creio que morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse ao terceiro dia, e eu creio que se eu te convidar para morar na minha vida e ser o meu Senhor e Salvador, tu vais habitar na minha vida para sempre, meu nome vai ser escrito no livro da vida. E quando a trombeta soar, quando o casamento acontecer, eu como noiva vou casar com o noivo que é Jesus. Lembre-se, nós vamos ver o Rei quando Ele voltar. Lembre-se disso. Alegre-se. Que Deus esteja realmente te abençoando nessa hora com todas as bênçãos. Eu quero declarar: o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti,
e levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Se você precisar de ajuda, se precisar de conselho, vai aparecer um telefone agora, aí, na tela. Procure-nos. Nós somos pastores, temos pastores aqui na igreja que podem te ajudar, líderes de célula, líderes de grupos familiares, líderes de família. Nós temos várias pessoas que podem te ajudar na necessidade que você tiver. Telefone, marque um aconselhamento ou peça ele por telefone. Nós vamos dar um jeito de cuidar de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.